Beleza, nós estamos aqui então em mais um podcast da Vida da Graça, episódio número 5. E hoje nós vamos tratar acerca da vida de oração. O nome desse podcast é A Vida de Oração Bíblica, Saudável e Equilibrada. Está comigo aqui o meu host também, Diácono Walter, que vai nos conduzir aí também, nos ajudar com as perguntas e com as interações. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado. Vamos conversar então. Beleza. Você é um homem de oração, Walter? Podia ser mais, né? Boa. A gente sempre pode ser mais. Boa resposta, boa resposta. E o nosso convidado especial, então, é o pastor Obed Franklin, um amigo querido. Ele vai se apresentar, ele esteve conosco na igreja, na Vila da Graça, e trouxe uma exposição belíssima acerca da vida de oração. E é sobre isso que a gente vai, então, conversar. Mas antes, eu queria, então, perguntar ao pastor Obed, quem é Obed Franklin? Obed Franklin é um pai de família, marido da mesma mulher há 37 anos, pai do Obed Júnior e do Arnon. Tenho duas noras, a Nayane e a Cici. Tenho formação em teologia, tenho formação em filosofia. Agora em agosto recebo meu diploma de pedagogia. Olha aí. Tenho especialização em psicopedagogia e agora estou estudando psicanálise. Interessante. Estava meio desocupado e estou entrando pela psicanálise. Então, estou no Ministério Pastoral há 23 anos. Hoje atuo como pastor auxiliar, mas profissionalmente eu sou professor, atuo na área de ensino religioso, de vez em quando nas aulas de filosofia, se sobrar tempo também dou aula de teologia e pedagogia. Amém, amém. Então uma vida, né, Obed, de aprendizado, na verdade, com o coração aberto ao ensino, tanto para ensinar, lecionar, como também para receber, né? Perfeitamente. Né? E o irmão mora no sertão do Nordeste, então? Sou natural de Fortaleza, pelo ministério já morei em Minas Gerais há alguns anos, morei no estado do Rio Grande do Norte, voltei para Fortaleza e atualmente estou morando no sul do Ceará, lá no Cariri cearense, Juazeiro do Norte, uma terra muito marcada pela presença de um catolicismo popular. Figura marcante na região é Padre Cícero, que é bem conhecido na cultura nordestina, mas lá tem uma igreja evangélica muito exuberante, muito atuante, muitas bases missionárias que saem dali para proclamar o evangelho no Nordeste. Isso. Eu conheci a região ali, eu lembro da igreja atuante, lembro da Jocum de Crato, né? Eu não sei se a base ainda ela está ativa, mas era uma base bem forte de Jocum Brasil quando eu trabalhava com Jocum. Bom, mas vamos então ao nosso tema, né, que é a vida de oração. Eu acho que é um pouco interessante falar sobre a vida de oração, porque é um tema extremamente relevante. Como pastores, né, todos nós somos oficiais. Temos aqui 2 pastores e um diácono. É um tema que a gente precisa abordar, ao mesmo tempo que nós não nos sentimos qualificados para isso. Veja só o paradoxo, né? Falar sobre oração, falar sobre a vida piedosa, sobre a vida de consagração, ao mesmo tempo que você não se sente qualificado para isso. Você se sente desqualificado e muito aquém daquilo que Deus deseja para a vida de oração. Mas é aquele anseio, né? É aquele anseio de falar sobre as coisas de Deus e falar com Deus, ainda que desqualificado. E é interessante porque o pastor Obed, ele iniciou a exposição no texto de Mateus capítulo 6, expondo a oração do Pai Nosso, e ele chamou as crianças, né, de forma costumeira que a gente faz lá na vila. As crianças chegaram, sentaram então ali aos seus pés, e ele perguntou, né, crianças, o que é a oração? E eu lembro que o Dudu,
o filho do Silas, ele deu uma resposta simples, mas verdadeira. Oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. E eu queria então, Obed, que você falasse sobre a prática da gente falar com Deus. Perfeito. Segundo as Escrituras, o que é oração? Oração é o meio pelo qual falamos com Deus. As crianças são ensinadas assim, e isso é a pura verdade. Mas eu acho bem proveitoso esse tipo de discussão hoje aqui, a gente falar sobre oração no modelo bíblico. Oração hoje em dia, segundo o meu entendimento, ela tem sido desvirtuada. Porque hoje se ora para ter coisas. Uhum. Eu não oro para ser transformado, eu não oro para ser conduzido, eu não oro para agir com prudência, com entendimento, para ter sabedoria de Deus, para receber de Deus algo que me transforme numa pessoa melhor. Mas a pessoa ora hoje em dia para ter coisas. Para ter uma casa na praia, ter uma casa de campo, ter um avião, ter uma lancha, ter fortuna. Então, esse tipo de prática está desvirtuando a oração bíblica, porque a oração, na perspectiva bíblica, não é apenas um rito ou uma formalidade religiosa. Oração é, sobretudo, um relacionamento vivo com Deus, com o Senhor da glória. Isso. Então, o salmista, por exemplo, lá no Salmo de número 55, verso 22, ele diz: confia-lhe as tuas preocupações e ele te susterá. Confia-lhe as tuas preocupações, as tuas inquietações e o Senhor te susterá. Isso é oração. Então, orar é abrir o coração diante do Criador, não na perspectiva de eu buscar coisas. Então, essa entrega a Deus, isso é, sobretudo, um reconhecimento da nossa dependência de Deus. Isso também é uma prova do nosso amor para com Ele e também da nossa fé, da expressão da nossa fé nas suas promessas. Isso tem a ver com oração e as crianças entendem muito bem. O que é orar não é pedir coisas para si. Eu estou falando com Deus. Isso. É um dispositivo relacional, né? Faz parte da criação do Senhor a comunicação. Nos relacionar com o semelhante, com o próximo e com o Criador, né? É interessante que era isso que acontecia no jardim, né? Exatamente ali no pôr do sol, né? O Criador, ele descia para andar com o homem e ter relacionamento com o homem. Walter. É interessante que quando a gente fala de oração, e o pastor até citou essa questão da oração ser, hoje em dia, muito utilizada apenas para pedir coisas, né? E na verdade ela é uma conversa, ela é um relacionamento. O que fica muitas vezes assim, para nós muitas vezes colocamos, por exemplo, a soberania de Deus e a vontade soberana do Senhor. Dizemos que Ele conhece todas as coisas, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. Logo, nós não precisamos então conversar com o Senhor, nem apresentar para Ele os nossos lamentos, as nossas dificuldades, porque afinal Ele já sabe de todas as coisas, né? Eu acho que isso é onde a gente cai nesse engano, porém, da mesma forma, né? É engraçado que isso, mesmo esse conceito nos levando a não orar muitas vezes ao Senhor, isso não nos impede de orar pedindo alguma coisa, né? Como se o Senhor não soubesse aquilo que nós queremos ou aquilo que nós almejamos, né? Então fica essa, digamos até, não sei se chega a ser uma hipocrisia, mas digamos assim, eu não oro ao Senhor porque Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe das minhas dificuldades, mas ao mesmo tempo eu oro ao Senhor quando eu quero alguma coisa, meio que fingindo não saber que Ele sabe de todas as coisas, né? E quando a gente fala de uma vida, então, de oração, de acordo com esse conceito de que oração é relacionamento, é uma conversa com o Senhor, podemos dizer, então, que uma vida de oração é uma vida de conversa
com o Senhor, é uma vida de constante relacionamento com o Senhor. O que vem na sua cabeça quando alguém fala sobre vida de oração, né? Esse conceito. Perfeito. Antes eu queria até complementar a sua fala anterior, quando você fala dessa vida utilitária. Parece que nós estamos nos aproximando de Deus só com esse pensamento utilitário. Uma visão, eu entendo, muito capitalista das coisas. O capitalismo ele vai influenciando a nossa cultura de culto, a nossa adoração, a nossa liturgia, e a coisa vai se deformando na prática, na nossa prática comunitária. Mas o que é vida de oração? Então, vida de oração é mais do que momentos específicos de uma fala com Deus. E tem gente que diz assim, eu sou uma pessoa de oração, me acordo 5 horas da manhã e oro de 5 às 6 todos os dias. Amém. Nota 10. Mas outro, eu oro também meio-dia, eu oro 5 da tarde, eu oro meia-noite. Os muçulmanos, por exemplo, faz parte ali dos 5 pilares do islamismo, você orar uma vida de oração 5 vezes ao dia. Mas eu entendo que vida de oração é muito mais do que esses momentos específicos de falar com Deus. Na realidade, essa vida de oração é cultivar um relacionamento contínuo com Deus. Mas como a gente cultiva? Por exemplo, lá na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Será que eu posso passar o dia todo orando com palavras, né? Será que isso significa eu ininterruptamente estar ali? Rapaz, vamos trabalhar. Agora não que eu estou orando. O almoço não, agora não que eu estou aqui, não posso parar porque eu estou orando sem cessar, como está recomendando nas Escrituras. Não é isso que significa. Mas o que o apóstolo Paulo fala com isso, essa vida de oração, essa continuidade de oração, é que nós precisamos aprender a desenvolver uma atitude constante de comunhão com Deus. Seja através de palavras, seja através dos pensamentos, seja através de silêncios ou através de ações. Isso é uma vida de oração. Estou ali constantemente em contato com Deus. O interessante que a interpretação que podemos ter disso, né? Muitas pessoas acabam levando para esse lado de toda oração precisa ser no secreto. Toda oração precisa ser no quarto, sozinho. Toda oração precisa de silêncio, de concentração. Mas muitas vezes a gente não leva isso para as outras áreas da nossa vida, né? A gente não precisa de silêncio, estar sozinho, por exemplo, para trabalhar. Nós não precisamos de silêncio, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né? Minha casa nunca está em silêncio, a não ser quando eles estão dormindo, né? Então, como que eu faço para então eu ter essa minha comunhão com Deus numa casa barulhenta, com 4 crianças, com esposa? Então é meio, como é que eu posso dizer? É muito difícil, é até meio utópico você achar que uma vida de oração, ou você só vai conseguir ter uma vida de oração, orar sem cessar, quando você estiver sempre concentrado, sempre sozinho, sempre no seu quarto, você ter o seu horário de oração. E ela tem muito mais a ver com a vida consagrada. Até uma vida uma consciência, digamos, do divino, né? Uma consciência de Deus, né? Durante todo o seu dia, né? Quando você está, por exemplo, no seu trabalho, você não esquece da sua esposa, você não esquece do seu filho, você não esquece que você tem que comprar pão, que você tem que ir no mercado, que você tem que botar gasolina no carro. Perfeitamente. Por mais que você esteja trabalhando. Da mesma forma, não devemos esquecer de que Deus é santo, de que você está ali com um propósito, de que você precisa resistir às tentações onde quer que você esteja, de que quando vier um pensamento pecaminoso, você automaticamente ou logo em seguida você repreendê-lo. Tudo isso faz parte de uma vida de oração, uma vida consagrada, né? Uma vida responsável, né? Isso, né? E a oração também nos ensina maturidade, uma centralidade, um equilíbrio. Um equilíbrio. Não dá pra gente se isolar o tempo todo. Dá um tempinho e eu vou aqui procurar um lugar silencioso. Uns vão para orar bem, tem que subir no monte.
junto à igreja, vai para o monte da oração, porque se não tiver o sacrifício da subida, era uma fórmula que se usava no Antigo Testamento e em outras culturas, não só na cultura judaica, mas outros povos também gostavam de orar no monte. Tem povos, e inclusive ainda hoje, que religiões, como as religiões de matrizes africanas, que gostam de orar nas matas, junto das cachoeiras, nas beiras dos rios. Mas nós precisamos... Aos falsos deuses, né? Aos falsos deuses. Como, por exemplo, Jonas. Jonas no capítulo 2. A gente vê um caso bem emblemático, que Jonas é, incrivelmente, um profeta que não ora. Um pastor que não gosta de ouvir a voz de Deus. E Deus disse, cara, eu queria que você fosse pregar para o povo lá de Nínive. Ele disse, eu não estou afim. Inventa as desculpas, mostra a ideologia dele. E se a gente levar em conta que Jonas era um cara que tinha pedigree de profeta, ele era filho de profeta. O profeta Amitai, segundo Reis, capítulo 14, verso 25, diz que Amitai era profeta. Então Jonas não era um novo convertido. Jonas não era o primeiro crente da família. Jonas era um cara que estava acostumado com toda aquele ambiente religioso. Aquele ambiente religioso. E quando Deus diz assim, vai para Nínive, ele esboça um plano para fugir para Tarsis. Ele não ora quando esboça aquele plano. Ele não ora quando paga a passagem dele para ir lá para a cidade pegar ali o navio. Ele não ora quando entra no navio. Ele não ora quando a tempestade vem. Ali todo mundo, os pagãos estão orando lá no navio, entendendo que só pode ser a mão de Deus que está aí agindo, mas o cara não ora. Quando é lá no final, ele prefere se sacrificar a devotar uma vida de oração. Não, pode me lançar no mar, que eu sei que o problema é por minha causa. Onde é que o Jonas vai orar? No ventre do peixe. Quando não tem mais escapatória humana, onde não tem um vereador para dar uma mãozinha, onde não tem um delegado, nem um deputado, nem um amigo, rapaz, eu vou te dar uma força. Ninguém podia. Só tem as entranhas. Só ali, só a mão de Deus. Se ele tentasse por conta própria, com alguma habilidade pessoal, saía de um perigo e entraria no outro. E o Jonas ali, quando se vê sem saída, ele vai orar. E acredito que não usou palavras, né? Orou e o Senhor, ele diz, ouviu a minha oração. Então basta ter uma disposição. Deus escuta. Isso. É interessante que as orações no Novo Testamento, que aparecem no Novo Testamento, elas são orações muito espontâneas e diferente das orações do Antigo Testamento, eu diria até umas orações, algumas até meio desajeitadas. Por exemplo, algumas orações bem curtas. A maioria das orações no Novo Testamento são muito curtas. Senhor, salva-me. Estou me afogando. 2 sentenças. Sabe? E Deus estava ali. Sabe? Então, é interessante isso. E é interessante quando você trouxe Jonas aqui, porque a experiência de Jonas, a experiência dos discípulos, dos apóstolos, e a experiência de todo cristão, é o reconhecimento de que há tempos de estio. Há tempos onde nós estamos distantes de Deus. Onde a gente não ora, a nossa vida de oração está fraca. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma fala de Lutero, onde ele vai dizer, vou abrir aspas, né? Já se passaram 8 dias que nada escrevi, nada orei e nem estudei. Isso se deu em parte por causa das tentações da carne, e em parte porque eu sou torturado por outros encargos. Veja, as tentações e as atividades do dia a dia, outros encargos, as ocupações do dia. E se passaram 8 dias, a gente está falando de um grande reformador, né? Alguém, um herói da fé, né? Para o cristianismo e para o ocidente como um todo. Tim Keller, a oração é um tema extremamente difícil sobre a qual escrever. Não tanto pela dificuldade em defini-la, mas pelo fato de nos sentirmos muito pequenos e impotentes diante dela. Justamente porque há momentos de estio, há momentos onde nós não estamos tendo essa vida consagrada que nós queríamos ter. E nesses... É importante dizer também, né, que não é porque
não estamos aqui desvalidando ou falando contra aquele que tem a sua, digamos assim, a sua agenda, a sua rotina de oração, né? Acordar Com de certeza. madrugada, acordar pela manhã, horário durante o almoço, horário à noite. Isso é bom, isso deveria ser comum, né? Deveria ser Perfeito. para nós regra, né? Nós tirarmos um tempo mesmo de uma Uhum. oração mais concentrada, né? De sei lá, por um pedido específico, por um agradecimento, por um relacionamento com o Senhor, né? O que nós estamos falando sobre a questão do orar sem cessar não quer dizer ficar orando 24 horas por dia no seu quarto, com os olhos fechados, né? Então, não é porque nós não podemos... Isso é oração também. Isso, também, isso. Mas isso não é vida de oração. Isso, exatamente. É? Nós não podemos também cair no Sim. engano de que, então quer dizer que eu não preciso ficar 1 hora do meu dia, meia hora do meu dia parado no meu quarto Sim. sem orar. Não, Sim. não é isso que a gente quer dizer, né? A gente quer dizer que, além disso, né? Além de fazer isso, você também pode, durante o seu dia, não se esquecer do Senhor. Não Isso. estar em constante Perfeitamente. contato com o Senhor, né? É aquilo que Jonathan Edwards vai falar sobre as afeições do coração, né? Então, eu acredito que a oração, talvez a definição de oração, é falar com Deus. É realmente você abrir a boca de forma inteligível e conversar com Deus. Mas a vida de oração, ela envolve as suas ações, as suas afeições durante o dia, o seu coração durante o dia. E aí, pastor Obed, como nós podemos entender a oração, a necessidade da oração na vida cristã? Porque a nossa vida cristã é uma guerra, né? Desde quando a gente Perfeito. é convertido pelo Senhor, nós temos essa batalha espiritual, seja batalha se você é solteiro, se você é casado, se você é divorciado, se você está empregado, se você está desempregado, se você é patrão ou se você é empregado. As tentações da carne e do mundo e do diabo, elas estão presentes. Perfeitamente. Como que a vida de oração nos ajuda com tudo isso? É interessante que a oração, ela é essencial na vida do crente, porque a oração, ela nos conecta à fonte da vida espiritual. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós não podemos estar desconectados dessa fonte. Capítulo 14 do Evangelho de João, ele fala da oração que é pedida em seu nome. Então ele compromete o seu nome. Coloca ali seu nome como compromisso das nossas orações. Então orar é reconhecer que não podemos viver a fé cristã de uma forma autônoma, separada da oração, separada do Senhor. Na realidade, não é uma religiosidade apenas para cumprir uma tabela, o cristianismo. É uma vida de relacionamento. Não dá para você viver uma vida desconectado dessa fonte. A oração, ela nos fortalece, a oração, ela nos orienta nesses momentos de tentações. Isso. A oração nos consola nos momentos das nossas dificuldades. A oração, sobretudo, ela nos mantém humildes no trato com os outros. Isso. E a oração, ela nos faz compreender a soberania de Deus. Que a gente não pode cair na tentação de achar que a nossa oração será como uma espécie de abre-te sésamo para todas as portas. Como tem gente por aí que pega a Bíblia e diz: se Deus não responder essa oração, eu rasgo a Bíblia. Sim. O que é isso? Não é assim que a palavra de Deus ensina, né? A palavra de Deus, se for segundo a sua vontade. Existe uma vontade soberana que nós precisamos nos submeter. Então, por isso que a oração é essencial na caminhada cristã. Isso. É interessante como os reformadores, eles entendiam o papel da oração. Eles entendiam a oração como um meio de graça, junto com os sacramentos e junto com a palavra. E aí, meio de graça é o entendimento de que Deus se comunica. Deus se comunica e se revela por meio da palavra. Deus se revela e se comunica por meio dos sacramentos, batismo e ceia. Deus se comunica e se revela por meio da oração. E aí,
se Deus se comunica, se Deus fala por meio da oração, como meio de graça, ela é essencial, então, né, para o cristão. Eu reconheço que nesse momento agora, eu estou muito bem na minha vida de oração. Amém. Graças a Deus. Não somente eu, mas eu e minha família. Nós estamos passando por digamos, um momento, assim, muito bom já há algumas semanas, onde nós oramos sempre, e oramos em qualquer lugar, e oramos por qualquer coisa. Se alguém está com algum problema, e eu posso, então, confidenciar isso à minha família, nós oramos por isso. A minha filha está tentando evangelizar uma amiguinha da escola, nós oramos por isso. Nós oramos pela nossa vida, nós oramos principalmente, né, pelo Elias, a gente ora muito pelo Elias. A gente ora pelo trabalho, a gente ora pelas coisas mais simples, né, da vida, e o contentamento é algo que está sempre ali como um dos temas da oração. Então, eu confesso que agora, ainda que seja inadequado, mas eu estou melhor do que outros tempos. Inadequado, não. Inadequado para melhor? Eu estou menos pior, talvez. Essa é a palavra, talvez? Não, acho que você está melhorando, é um processo de maturidade que é um dos... que a oração também nos leva a esse processo de conhecimento de Deus. Sim. Quando você cresce em estatura, você não fica menos baixo, né? Exatamente. Eu estou menos baixo. Um pouco mais alto. Sim. Porque hoje... Mas sempre com aquele senso de a quem? Sempre aquele senso. Né? Mas isso é assim mesmo. O homem de Deus, ele sempre, sincero, ele sempre se sentirá inadequado. Isso. Porque a obra do Senhor era sempre maior do que nós. Qualquer coisa, qualquer pretensão de se apresentar diante do Eterno, do Todo-Poderoso, e ser usado por Deus, de pregar a palavra de Deus, uma pessoa sincera sempre se sentirá inadequada. Eu desconfio de quem está pronto para o ministério. Aí, como é que você se diz? Eu não tenho medo, estou sempre preparado. Não, eu tremo. Sim. Eu tenho medo até hoje. Sim. Então, na verdade, eu tenho medo daquelas pessoas, os super crentes, né? Os super crentes, os super espirituais, assim. Você pergunta, tá tudo bem, meu irmão? Ele diz, eu estive agora nos pés do papai. Isso aí é incrível. Estava no terceiro céu. Nesse momento. Como se a gente saísse da presença de Deus, né? Sim. Como se a gente saísse. A nossa cultura ocidental, ela tem aprendido muito a apresentar a lista de supermercados diante de Deus. Deus, eu quero isso, isso, isso e isso. Os ortodoxos já oram de uma outra maneira. Eles passam um tempão, primeiramente, só meditando, louvando a Deus. Só procurando escutar Deus falar com eles. Eles sentam ali, enquanto não ouvem Deus falar com eles, eles não fazem a oração apresentando suas petições ao Senhor. Então a gente tem que rever... Os orientais, né? Os orientais? Sim, os ortodoxos da Igreja Cristã Oriental. A gente pode afirmar que o que a gente vê muito hoje em dia são esses crentes fast food, assim, né? De pedir algo ao Senhor e a resposta do Senhor precisa ser quase que instantânea. E se não é, ou o pastor é fraco, a igreja... O pastor é fraco, ou você está em pecado, né? Podemos dizer que uma vida de oração, que orar ao Senhor de maneira eficaz, tem a ver também com a boa teologia, uma boa teologia? Com certeza, né? Isso é fundamental. Eu acho que a pessoa orar sem uma boa teologia, certo? Isso pode nos fazer escorregar para aquilo que se chama de superstição. Superstição sem uma base doutrinária. Se você não tem uma base doutrinária, você pode cair na superstição
Você pode cair também na Em manipulação, se tornar nas heresias e ser um objeto muito fácil de manipulação. Estou sentindo isso, estou vendo aquilo, porque você não tem um aparato das Escrituras. E também a pessoa que ora sem uma base doutrinária bíblica, não estou falando de costumes de denominações, estou falando de base doutrinária, que são coisas distintas. Você pode transformar a sua oração num monólogo, onde você só fala. Você se apaixona pela própria voz, mas você... Uma oração narcisa. Uma espécie de narcisismo, mas você não quer ouvir a voz de Deus, não quer ser tratado. Então esse monólogo ele é centrado no ego humano. Quando nós ficamos desvinculados da doutrina bíblica, você pode correr no risco de desenvolver o seu ego humano, se vincular ao ego humano, mas a oração ela precisa ser fundamentada na revelação das Escrituras. Que a gente vê onde devemos procurar, né? Exemplos de oração, ou onde devemos procurar que oração devemos fazer. Na palavra de Deus, né? E nós temos exemplos de homens de oração na palavra de Deus. Não, o pastor falou de Jonas, que era um homem a princípio sem oração, né? E por isso tornou-se rebelde ao Senhor, né? Que outros exemplos o pastor tem de homens que até dá preferência do irmão, assim, esse é um homem exemplar. Vamos tirar Jesus, né? Vamos tirar Jesus do... o teu preferido, preferido do Antigo e teu preferido do Novo. Perfeito. Acho que o meu preferido do Antigo Testamento é Daniel. Bom. Se levarmos em conta que Daniel, segundo alguns comentaristas, chegou ali na Babilônia entre 14 e 16 anos, é um adolescente, começando aí. Imagina os adolescentes nas suas tentações, né? Das nossa geração. Nas suas tentações de um garoto de 14 anos na Babilônia. Chegou ali cheio de privilégios e ali ele é separado dos pais, porque ele é levado para um lugar para estudar, para ser criado, para comer ali da comida do rei. Mas quando aquele rapaz chega ali, na Babilônia, ele já vem com um hábito de oração. Ele já vem com um temor a Deus. Eu não posso comer qualquer coisa, eu não posso provar de qualquer coisa. E quando as dificuldades se apresentam, Daniel vai orar. Chama companheiros de oração. Aí já vem um detalhe. Para os pais, por exemplo, será que nós estamos ensinando os nossos filhos a orar? Será que os nossos filhos adolescentes podem ir para a faculdade? Podem ir para o ensino médio? Isso. Daniel estudou na Universidade da Babilônia. Estudou na Universidade da Babilônia, longe do papai e da mamãe, e lá saiu crente. Mas o porquê que ele foi escolhido também, né? A palavra diz que Nabucodonosor, né? Nabucodonosor escolheu os mais... Como é que diz? Os mais fortes, os mais intelectuais. Isso. Ou seja, o Daniel não foi escolhido assim... Aleatoriamente. Não, ele já tinha uma capacidade intelectual. Isso. Então ele já chegou lá... Por que a gente fala sobre a questão de ter uma boa teologia, né? Porque Daniel ele tinha uma boa teologia. Se ele não tivesse uma boa teologia... Mas Daniel vai para uma outra nação, uma nação pagã. Isso, mas se ele não tivesse uma boa teologia, ele teria se perdido completamente. Exatamente, é isso que nós estamos falando. Mas de onde vem essa boa teologia? De onde vem? De casa. Vem de casa, formação dos pais, responsabilidade dos pais na transmissão desses valores, de uma cultura de oração. Porque Daniel está ali, que pouca gente, aliás, eu nunca ouvi ninguém falar sobre os pais de Daniel. A gente tem que falar mais, meditar sobre isso. Como é que nós somos formados? De onde? Qual é a nossa pré-história? A nossa pré-história, porque a gente vê quem eu sou hoje, eu sou o máximo. Mas não. Você deve muito à irmã Nair. Isso. A igreja está fazendo 11 anos. Que ora por mim todos os dias. Mas ali tem suor, lágrimas. Tem motivo também. Tem motivo sangue também daquela mulher. Hoje de manhã, hoje pela manhã, eu passei na casa da minha mãe. E ela, de onde ela estava, ela começou a orar por mim. E começou a chorar. Orar, chorar. Ela faz isso
todos os dias. Ela é uma geração que infelizmente está morrendo, né? A geração da boca no pó, que acorda ainda de madrugada, ora pelos filhos, ora pela igreja, ora por familiares que ainda não conheceram o evangelho, ora por avivamento. Pois é. Isso aí é uma bênção. Isso aí, pessoas que são levantadas por Deus. Daniel, no capítulo 6, ali quando aqueles sátrapas da Babilônia, 120 sátrapas, Daniel era um dos 3 supervisores acima desses sátrapas. E eles fizeram ali uma onda para acusar Daniel. Não tinha do que acusar na vida profissional, que ele era honesto, era responsável, não fazia corpo mole. Vamos acusá-lo na sua religião. E o cara tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Quando ele soube do decreto, diz a Bíblia que ele subiu lá no seu quarto de oração em cima lá da casa. E orou. E foi orar. Cara, eu posso perder meu emprego, mas tem certas coisas que não dá para desvincular da vida. Então esse é um cara que eu admiro. Eu admiro por isso. Porque vem da raiz e ele consegue perseverar na vida de oração. E um cara do Novo Testamento, para finalizar essa parte, que eu admiro é o apóstolo Paulo. Isso é gigante. O apóstolo Paulo, o que é que você admira dele? Quando ele está ali na segunda epístola a Timóteo, quando ele diz, combati o bom combate. É um cara que lutou as lutas, mas ele lutou a boa luta. Ele não ficava brigando à toa com os outros. Combati o bom combate, acabei a carreira. Quer dizer, fala de perseverança. Vai até o fim e o melhor de tudo, guardei a fé. Ninguém faz isso sem uma vida de oração. Isso, é interessante. A gente está expondo agora Efésios e nós vamos chegar exatamente no capítulo 3. E é uma parte interessantíssima a partir do verso 14. E a imagem que eu tenho é Paulo escrevendo essa carta, que é uma das epístolas da prisão, e ele para um momento e ele vai dizer, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família que está nos céus e na terra. Veja, glória a Deus, né? É meu gigante também no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento eu destacaria Moisés como talvez o cara mais ousado na vida de oração. Senhor, mostra-me a tua glória, rapaz. Não, ele era combativo também, né? Se tu não for, também não vou. Não, ele sabia. Né? Isso é interessante porque demonstra uma vida de oração madura. Sem muitos protocolos, sabe? De maneira que ele pode conversar com Deus, ele não diminuiu Deus em nenhum momento, ele não afrontou Deus em nenhum momento, mas ele rasgou o coração, né? Nessas falas. E eu acho, para mim, o gigante mesmo, e esse é meu preferido do Antigo Testamento, é Davi. Certamente eu acho que Davi é um dos autores que eu mais leio na minha vida. Os Salmos é um dos textos que eu mais leio na minha vida. Se eu leio os Evangelhos, se eu leio as Epístolas de Paulo, eu também leio na minha vida devocional os Salmos, sabe? Porque eu me identifico muito com o salmista. Aquela vida honesta. Aquela vida, assim, Deus... Eu tenho isso aqui. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. É isso que eu tenho. Ajuda-me. Sabe? E ao mesmo tempo onde ele se mostra fraco, a confiança de Davi no Senhor é forte. Então, essa visão do homem fraco e do Deus forte que Davi demonstra é muito atrativa para mim. Muito atrativa. Pois é. E uma vez o meu sogro, que gostava de me provocar, veio falar sobre Davi. Disse, rapaz, a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, cometeu aquele pecado tão grandioso. Como é que você diz isso? O que é que você diz isso? Eu falei o seguinte, é interessante, né?
que o homem segundo o coração de Deus não é um homem irretocável. Não é um homem perfeito. Ele é um homem que ele sabe, ele não foge quando é confrontado. Ele é confrontado, ele sabe ser quebrado diante de Deus. Eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo do que cair nas mãos do homem. Isso. E no Salmo 51, verso 10, ele, depois de confessar o seu pecado, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Isso. Ele sabe quando está entortando, ele reconhece. E ele diz assim também: e não afaste de mim o teu Espírito Santo, o teu Espírito. Salmo 51. Aquilo ali, quando eu acho de uma sinceridade, de uma confiança para com Deus muito, muito grande. Não é uma pessoa irretocável, não é uma pessoa que anda sempre com as roupas perfeitas, não. Com o cabelo sempre penteado no nível bem equilibrado, não. É um homem que sabe ser um servo do Senhor. Davi é um dos personagens bíblicos que nós conseguimos, que a própria palavra ela mostra muito das suas falhas. Ela não mede palavras para falar dos não defeitos, idealiza, né? Isso, não coloca ele num pedestal, num patamar. Engraçado como nós não vemos tantos exemplos na Bíblia de, por exemplo, dos erros de Abraão, dos erros de Moisés. Nós não vemos tantos detalhes de como foi a vida de todos eles, como nós vemos de Davi, né? Como, por exemplo, os Salmos nos revelam muitas coisas. Segundo Samuel, a partir do capítulo 11, se minha memória não me pregou uma peça agora, é só a derrocata de Davi. Então a gente viu até agora a vida triunfal de Davi, né? Ele menino, chegou no poder, derrotou ali aquelas tribos que haviam se levantado contra ele, expulsou os jebuseus de Jerusalém, mas a partir do capítulo 11, a queda dele com Betseba, a partir dali você consegue ver a derrocada desse homem e ao mesmo tempo essa vida e esse declínio de Davi sendo uma plataforma para tantos textos que a gente tem nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 32 fala da queda de Davi. Ele passou um ano, né? Até ser confrontado com Natã, ele passou um ano. Só essa tentativa de esconder o seu pecado, a gente tem 2 belíssimos salmos. O Salmo 32 e o Salmo 51. Né? E aí você tem a derrocada de Davi e a fuga dele por Absalão. Você tem o Salmo 63. Veja. Toda a vergonha, tudo. Até quando eu falo que ele se fez de louco, lembra disso? Quando ele se fez de maluco para não... Sim. Então tem toda a vida de Davi sem nada a se esconder, né? Ela é completamente exposta e mesmo assim a gente consegue identificar nele esse coração do Senhor, né? Essa vida de oração que não permitiu que ele tivesse o mesmo fim de Saul, né? Que por mais que tenha também caído em muitos pecados, só que Saul foi pro lado, né, da completa rejeição. O próprio Deus rejeitou ele, né? Mas ele foi pro lado da completa rejeição, aí foi para outras coisas que Davi acabou não indo, até pelo cuidado de Deus, do Senhor. Mas é incrível como a gente não tem outra figura na Bíblia que demonstra tantas quedas bruscas como Davi, mostrar ele lá no fundo do poço, mas também ele lá em cima, e todas essas coisas acontecendo no meio, né? Os seus filhos, as traições, toda a parte humana, né? De Davi, da sua descendência e do povo de Deus, descritos dessa forma, né? Então, Davi, para mim, também, se fosse escolher alguém no Antigo Testamento, seria Davi, justamente por
por ser ali, a gente reconhecer a humanidade nele, né? Nós vemos por exemplo, a gente vê Abraão como sendo escolhido do Senhor, mas a palavra diz que Abraão era, né, um homem reto, né? E depois a gente vê Noé, a gente vê outros que a palavra exaltou muito, né? Mas Davi a gente vê ali a humanidade, mesmo o homem em sua essência, sendo tratado, sendo disciplinado, sendo ouvido, muitas vezes rejeitado pelo Senhor, que é o que acontece com nós na nossa caminhada diariamente. Tem um texto aqui, que é o Salmo 84, onde expressa bem as afeições de Davi na vida de oração e como ele lidava com isso até mesmo nas suas percepções da vida. Por exemplo, o Salmo 84, possivelmente ele passou pelo tabernáculo e ele viu uma andorinha que fez um ninho perto do Santo dos Santos. E aquilo chamou a atenção dele. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor, dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Talvez vendo ali o passarinho cantar. Né? Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Cara, esse tipo de oração aqui me impressiona muito, sabe? Que são as percepções da vida. Do cotidiano, né? De você olhar o Santo dos Santos, que era o lugar onde Deus descia na terra, certo? E você invejar um passarinho, cara. Porque ele chegou mais perto do que você. Isso, porque tinha todo um, né? Ninguém poderia chegar lá, ninguém poderia chegar perto. Tinha todo um, né? Isso. E o fato do passarinho estar ali por livre e espontânea, na ignorância de um passarinho, né? Exatamente. Ele olhar aquilo ali, pô, né? Que outro lugar poderia ele fazer um ninho, né? Pastor Bed, agora vamos para o maior dos exemplos, né? Que é a vida do nosso Senhor Jesus. E ele nos ensinou, né? Ele nos ensinou no modelo de oração, pelo exemplo, e nos ensinou dando um modelo de oração. E eu queria então entrar agora nessa temática, tendo Jesus como o maior modelo de oração que nós temos. Perfeito. Jesus, ele não apenas orava, né? Jesus, ele também ensinou os discípulos a separar um tempo de oração. Ele tinha aqueles grandes cultos. Eu acho interessante que às vezes Jesus convida os discípulos para a oração e em outros momentos ele convida os discípulos para descansar. Tá ali descansando. E talvez comendo um peixinho assado ali na beira d'água, né? E no Sermão do Monte ele apresentou a conhecida oração do Pai Nosso, como nós meditamos um pouquinho domingo na igreja, que é um modelo de oração equilibrada. Ali a gente vê até 5 pontos, alguns comentaristas e especialistas gostam de dividir cada um a seu modo, mas, por exemplo, fala ali em adoração, quando ele diz Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, isso é uma expressão de adoração. Em segundo lugar, uma expressão de submissão, quando ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tem também um momento, uma expressão de dependência, quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Quarto lugar, ele fala ali naquela oração sobre perdão, expressão de perdão, perdoa-nos as nossas dívidas. E fala também, em quinto lugar, sobre a proteção espiritual. Não nos deixes cair em tentação. Mas a gente até meditou um pouquinho a mais que nessa oração do Pai Nosso, sobretudo a expressão que tem ali no original, a expressão em aramaico, quando Jesus usa Abba Pai no lugar desse Pai Nosso. Essa expressão era o filho na idade mais tenra, o filho pequeno dentro de casa, se dirigir ao pai como papai ou papaizinho aqui na nossa
numa tradução livre. Então, quer dizer que essa oração do Pai Nosso é uma oração da intimidade. Não é a oração ultra formal dos templos. E quando ele diz Pai Nosso, a gente vê que é uma oração comunitária. Ela precisa ter um caráter comunitário dessas pessoas que têm intimidade com Deus. Na rua, fora de casa, o Pai era chamado de Kyrie, que é Senhor. Mas dentro de casa ele é o Abba Pai. Ele é o papai, o papaizinho. Então tudo isso está embutido nessa oração. Quando a gente não conhece o Senhor com essa intimidade, falando aqui o que o nosso irmão tinha levantado lá no início, tem gente que ora deitado, tem gente que ora sentado, tem gente que ora em pé, tem gente que ora de madrugada, tem gente que ora disciplinadamente às 5 da manhã, 3 horas da tarde. Amém. Se a gente não tem essa intimidade com o Abba Pai, a forma não é tão interessante. Isso. O lugar não é tão interessante. Os protocolos, aquelas palavras formais, que tem gente que muda a voz, né? Quando vai orar. Maravilhoso Deus, estou aqui na tua presença. Não precisa disso. Eu já vi alguns pregar assim também. Tem gente que orar e pregar assim. faz essa impostação. Quando a gente conhece Deus como Abba Pai, como lá na nossa igreja em Lavras, no estado de Minas Gerais, chegou lá uma família colombiana, René Patino, foi fazer um doutorado lá. E tinha uma irmã da nossa igreja que era diretora da escola. O tempo. Dá para eu contar essa história? Dá. Sim, tá legal. Então, a irmã da nossa igreja era diretora lá da escola, que ficava dentro da universidade. E ela percebeu que a esposa do René não conhecia ninguém na cidade, levava ali as filhas e o sobrinho para a escola, e ela estava um tanto deprimida. Por que você está assim? Eu disse, não conheço ninguém, estou aqui meio deslocada na cidade, enquanto o René, tendo suas aulas, formação no doutorado. A Maria, esposa do René, foi para a igreja. Então vamos à nossa igreja, você vai conhecer, quem sabe fazer relacionamento. Ótimo. A mulher foi, gostou, e Deus foi mudando a vida dela. No outro domingo, estava lá de novo, e eu ministrava a palavra lá no domingo. O que ela fazia? No outro dia ela passava um e-mail, não tinha WhatsApp na época, passava um e-mail para as irmãs delas. Olha, eu ontem fui num culto e o pastor falou isso aqui. O que é que tu acha? Ela evangelizando a família. Era assim. Essa Maria foi transformada. Aí ela tinha 2 filhas pequenas. Tinha a menorzinha, nem falava direito. E quando foi um dia, a Maria ficou lá doente. Aí com pouco tempo, com 1 mês mais ou menos, que a Maria ia para a igreja, o René começou a ir. E Deus começou a trabalhar na vida dele. E o René começou a ser... E me perguntava. Interessado. Dava carona para ele. Ele nunca tomava uma decisão assim, formal. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Mas a Ailane disse, cara, você precisa tomar uma decisão formal. Ele disse, Aí quando foi um dia, ele disse, eu estou vindo aqui. Aí a Ailane foi lá perto dele, a minha esposa. Ele disse, eu estou vindo aqui. Mas só por formalidade, que isso já aconteceu na minha vida faz tempo. E o René disse, eu perguntei, René, quando foi que a sua vida mudou? Pastor, não sei se foi na 2ª ou na 3ª vez que eu vim aqui na igreja. Deus mudou a minha vida. Voltando aqui para a oração. René tinha 2 filhas pequenas e um dia a Maria estava doente com uma dor de cabeça, em casa terrível. René visitava as fazendas, porque ele fazia o doutorado em alimentação de ruminantes, né? Para ver ali, testar aquelas alimentações. E a Maria já tinha tomado vários remédios e não passava essa dor de cabeça. E ela sentada, foi que a menina pequena
Disse, mamãe, o que você tem? Falando em um espanhol carregado. Cuja boca tem É. o perfeito louvor. Aí Os a pequeninos. criança chegou lá e disse, mamãe, o que você tem? Disse, minha filha. E ela, de cabeça baixa, isso foi a Maria que me contou. Eu estou aqui com uma dor de cabeça terrível, mamãe está sofrendo muito e não passa essa dor. Ele disse, pois vem aqui que eu vou orar por você. Uhum. Aí a filha foi, aquela criança, colocou a mão na cabeça, sem oração grandiosa, sem impostação de voz. Jesus cura minha mãe. E a dor foi repreendida na hora, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Então, nós não precisamos dessa impostação. É o conhecer Isso. do Abba Pai, Isso. do Abba Pai que faz toda essa diferença. É interessante, olhando para o texto de Mateus e correlacionando ele com Lucas 11, onde nós temos a exposição também da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela teve o seu início com uma petição dos discípulos. Senhor, Ensina-nos, né? ensina-nos a orar como João ensina os seus discípulos. Né? Eu não acredito que João estava fazendo essa oração, mas ele orava de forma que ensinava também como modelo os seus discípulos. E aí os discípulos de Cristo, olhando para os discípulos do profeta, pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Uhum. E aí eu acredito que, obviamente, né, com toda certeza, Jesus ensinou uma oração bem melhor do que a oração que João ensinava, né, aos seus profetas. Né? Aos E um seus modelo, discípulos né? e profetas, né? E um modelo não é um tipo de oração para ser repetida como uma fórmula mágica, né? Como uma receita de bolo que não é assim. Ela tem princípios que nos ajudam. Isso. A gente já está chegando na parte final da nossa conversa e eu queria perguntar sobre alguns livros, textos, se a gente já leu alguma coisa sobre oração que a gente poderia talvez indicar aqui, né, para os nossos ouvintes. Eu já gostaria então, já que já estou falando aqui, eu li recentemente esse livro aqui, ó, Praying the Bible. Praying the Bible, né? Orando a Bíblia. Um livro simples. Eu acredito que logo vai estar em português esse livro, mas ele... Qual é a tese, né, do livro? O que o livro nos ensina? Ele fala que muitas vezes o cristão, na sua vida de oração, ele fala as mesmas coisas das antigas coisas. Isso não é errado. A gente precisa falar e lembrar sempre as antigas coisas e falar as mesmas coisas. Por exemplo, Senhor, obrigado pela salvação. Senhor, abençoa-nos, abençoa os meus filhos. Eu te dou graça pela vida do teu filho Jesus. Ajuda-me na minha caminhada. Veja, tudo isso faz parte desse escopo das velhas coisas que são repetidas sempre. Mas... Todos os dias eu oro assim. Exatamente. E o Donald Whitney, ele ensina a abrir a Bíblia, principalmente nos Salmos, e orar os Salmos. Ler os Salmos e orar os Salmos. Por exemplo, abri aqui de forma bem aleatória. Salmo 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? E aí você pega esse versículo e você transforma em oração. Deus, Tu és a luz que guia os meus passos, Senhor. Eu tenho caminhado até aqui porque o Senhor não me deixou caminhar nas trevas, na escuridão. O Senhor é a minha salvação. Foi o Senhor que produziu isso na minha vida. E de quem eu vou temer? Né? E aí você parte então para o verso seguinte. Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos, os meus adversários, é que vão tropeçar e cair. Deus, eu te dou graças, porque os meus inimigos, o mundo, o pecado, o diabo, eles se levantam contra mim, mas eles já são derrotados, ó Deus.
E aí você vai lendo os salmos e você vai orando os salmos. É um livro fantástico, Praying the Bible. E tem um outro, para mim, esse eu acho que é insuperável. É o tratado da oração que Calvino faz nas Institutas. Geralmente a gente lembra de Calvino como aquele que, né, a predestinação, eleição. E é interessante que na vida de Calvino falou sobre isso, mas ele falou muito mais sobre a vida piedosa, muito mais sobre a vida consagrada do que a doutrina da eleição. E ele dedica, nas suas Institutas, uma boa parte do seu tratado para falar sobre a vida de oração. Eu separei um trecho aqui que ele vai dizer o seguinte, tá? A oração com a explicação da oração do Senhor. Então ele fala sobre a vida de oração e depois ele expõe, como você fez na vila, verso a verso da oração do Senhor. Ele vai dizer, né? Invocar o nome do Senhor é segurança de salvação. Certamente, não é sem motivo que o Senhor testifica que toda a segurança da nossa salvação se funda na invocação do seu nome, visto que por ela obtemos tanto a presença da sua providência, pela qual ele se mostra vigilante no cuidado que nos dispensa, como do seu poder, pelo qual ele nos alivia e nos consola em nossa fraqueza e imperfeição, e também da sua bondade, pela qual ele nos recebe em sua graça, apesar de estarmos carregados de pecados. E para falar, resumidamente, como pela oração o chamamos para que se manifeste inteiramente presente conosco, daí decorre um singular repouso para a nossa consciência. Porque após expor ao Senhor a necessidade que nos cerca, nós temos onde descansar satisfatoriamente, sendo que entendemos que nada da nossa miséria está oculto para aquele cuja boa vontade para conosco é certa e cujo poder para nos ajudar é indubitável. Olha só que coisa linda, cara. Amém. Eu acredito que é uma das partes mais altas, né, das Institutas, é quando Calvino fala sobre a vida de oração. O irmão tem algum texto, falar, Walter? Eu tenho um livro que confesso que faz bastante tempo que eu não leio um livro especificamente sobre oração. Até estava procurando aqui o nome do livro e eu achei. O nome é Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges. Fantástico. Acho que esse foi o último livro que eu li. Ele fala, entre outras coisas, mas principalmente sobre a questão de como se tornar alguém piedoso, né? E a oração, com certeza, faz parte dela, faz bastante parte do livro. Então é algo que, para mim, quando li, falou muito ao meu coração, assim, de entender que o cristão, é impossível que o cristão, ele progrida em santidade e na vida cristã, sem piedade, obviamente, sem oração, Isso. né? Então é o livro que eu recomendaria, que é excelente. E esse livro, na verdade, é uma dupla com outro livro chamado... Tenho aqui, eu acho. A Busca da Santidade? A Busca da Isso, Santidade. mesmo. Esse eu não li ainda. A Busca da Santidade. É um livro excelente, mas esse Exercita-te na Piedade é um livro também excelente sobre oração. Os dois realmente são muito bons, né? Eu lembrei um também agora, né? Os pentecostais gostam desse livro, e eu gosto também. Porque tarda... Eu tenho esse lá em casa também. Esse faz tempo que eu li também. O irmão já leu esse? Não, ainda não. Leonardo Também, Ravenhill. esse Leonardo eu tô buscando. Ravenhill. Esse é o tipo do livro que tu ora, tu fecha ele e vai ler a Bíblia. Tipo assim, tu abandona ele, porque ele te dá tantas tapas na cara que realmente é difícil de continuar lendo, né? Obed. Eu indico assim do Richard Foster, que ele fala sobre oração. Ele fala ali sobre os tipos de oração e desafia o leitor para viver uma vida piedosa com mais profundidade, uma vida de oração. Uma vida de oração? E uma coisa que eu acho interessante, que é bem mais simples, porque nem todo mundo vai entender Calvino, nem todo mundo vai entender uma literatura mais Rebuscado. mais densa, né? Mas tem aí esses diários de oração, como o Pão Diário, que é muito bom para ajudar pessoas que estão
começando na vida cristã, você compra e todo dia você vai ler um pedacinho, criar aquele hábito, ler um pedacinho, reúne a família, reúne os filhos, faz sozinho. Outra coisa também, nessa vida agitada, será que a gente tem tempo para oração, que a gente acorda já com horário para o trabalho, deixar os filhos na escola, cuidar de tudo na vida, volta correndo, tem almoço, depois já tem os compromissos da tarde, chega em casa tarde. Nós temos que ter uma vida de oração, dirigindo o carro, dentro do ônibus, fazendo compra. Dentro do ônibus, fazendo compra, empurra ali o carrinho e faz a sua oração. A dona de casa está ali lavando louça, fazendo ali a comida, cozinhando. Tudo isso são momentos de oração. Isso. Então é bom a gente separar que não dá para a gente, nem todo mundo ter aquele tempo, passar 2 horas orando lá no quarto. Às vezes não dá, mas quando a gente quer, se você for contabilizar no final do dia, manter uma vida consagrada. Ter uma vida com Deus, né? É isso. Pronto. Amém. Obed, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Foi um episódio que eu gostei muito, falar sobre vida de oração nesse momento que eu estou passando agora. Tá bom? É isso então. Esse foi o episódio de número 5. Que o Senhor Deus te abençoe. Tchau.